Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Estes lábios meus vem abrir, Senhor. Cante esta minha boca vosso louvor. Cante esta minha boca vosso louvor. Para quem tanto amor, a vida não é vã. Para quem tanto amor, a vida não é vã. A morte não é má, ela é a sua irmã. A morte não é má, ela é a sua irmã. Deitado em terra nu, Francisco a morte acolhe. Deitado em terra nu, Francisco a morte acolhe. Cantando e andando graças, dizendo a sua prole. Cantando e dando graças, dizendo a sua prole. Irmãos e irmãs, paz e bem, chegamos ao 9º dia da nossa novena. O primeiro biógrafo de São Francisco de Assis, Tomás de Celano, descreve assim os últimos momentos do pobrezinho de Assis. Estando os frades a chorar amargamente, a se lamentar sem consolação, o Pai Santo mandou trazer um pão. Abençoou, partiu e deu um pedacinho para cada um comer. Também mandou trazer um livro dos Evangelhos e pediu que lessem o Evangelho de São João a partir do trecho que começa antes do dia da festa da Páscoa. Lembrava-se daquela sagrada ceia que foi a última celebrada pelo Senhor com seus discípulos. Fez tudo isso para celebrar sua lembrança, demonstrando todo o amor que tinha para com seus frades. Passou a louvar os poucos dias que ainda restavam até sua morte, ensinando seus filhos muito amados a louvar Cristo em sua companhia. Ele mesmo, quanto lhe permitiam suas forças, entoou o salmo: lanço um grande brado ao Senhor, em alta voz imploro o Senhor. Convidava também todas as criaturas ao louvor de Deus, e usando uma composição que tinha feito em outros tempos, exortava-as ao amor de Deus. Chegava a convidar para o louvor até a própria morte, que todos temem e abominam, e correndo alegre ao seu encontro, convidava-a com hospitalidade: bem-vinda seja, minha irmã, a morte. Ao médico disse: irmão médico, diga com coragem que minha morte está próxima. Para mim ela é a porta da vida. E aos frades: quando perceberes que cheguei ao fim, do jeito que me vistes despido antes de ontem, assim me colocai no chão, e lá me deixai ficar mesmo depois de morto, pelo tempo que alguém levaria para caminhar 1 milha, devagar. E assim chegou a hora, tendo completado em si mesmo todos os mistérios de Cristo, voou feliz para Deus. Houve um grande ajuntamento de povo,
louvando e glorificando o nome do Senhor. A cidade de Assis veio em peso, e a região inteira se apressou para ver as grandezas de Deus que o Senhor tinha operado em seu servo. Lamentavam os filhos terem sido privados de tão excelente pai, e demonstravam com lágrimas e suspiros o piedoso afeto de seu coração. Era a noite do dia 3 de outubro de 1226. Francisco, na pequenina igreja da Porciúncula, vai ao encontro da irmã morte. Celebra a vida agora junto de Deus. É este mistério da morte que nós queremos meditar neste último dia da nossa novena. Vamos nos deixar iluminar então pela palavra de Deus, que hoje será do Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 20 a 25. Quem irá proclamar para nós será o Lucélio, da cidade de Araponga, Minas Gerais. Ouçamos. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, ele te dará. Jesus disse: Seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morrerá, viverá. Quem acredita em mim, ainda que morrer, viverá. Francisco muito acreditou. Buscou durante sua vida assemelhar-se ao Cristo pobre, humilde, crucificado e agora ressuscitado. Francisco vive, por isso nós o celebramos 800 anos depois, como o santo da vida, mas também o santo da irmã morte. Chegado o momento da sua partida, sentindo que estava no fim, Francisco pediu para ser levado para a pequena igreja da Porciúncula, a igreja de Santa Maria dos Anjos. E lá, então, ele se despede de seus irmãos. Lá, acolhe a irmã morte. A morte é irmã. Muitas vezes nós associamos a morte a coisa ruim. Imaginamos a morte como nos filmes, um ser estranho, assustador, com uma foice na mão, pronto para ceifar as vidas. Francisco não. Francisco via a morte como bela, uma irmã belíssima que vem ao nosso encontro, nos toma pela mão e nos dá o maior presente que alguém pode receber: contemplar Deus face a face. Francisco acolhe a irmã morte com cânticos de louvor, louvando ao Criador. No Cântico das Criaturas, onde ele convida cada criatura ao louvor do Senhor, ele acrescenta mais uma estrofe: Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal. Ele louva pela irmã morte, porque ele compreende que quem vive bem, morre bem. Se vivemos bem na presença do Cristo, não temos que temer a morte, mas, pelo contrário, acolhê-la como dom de Deus, porque ela abre para nós a vida. Se levamos uma vida limitada, como Francisco levava, com tantas enfermidades no seu corpo, com tantos sofrimentos no coração, agora se abre para Francisco vida em plenitude, vida em abundância. Então, que nós também possamos aproveitar bem cada dia da nossa vida, vivermos bem a nossa história, vivermos bem as possibilidades que vão se apresentando para nós, para que, chegado o dia da nossa morte, ela venha generosa, como uma irmã, a nos conduzir até a presença de Deus. Que nós possamos, então, cantar com Francisco, como na oração atribuída a São Francisco de Assis, em que cantamos:
pois é morrendo que se vive para a vida eterna. A morte não é fim, a morte é transitória. Ó morte, onde está a tua vitória? A vida tem a vitória. A vida vence. Com Cristo nós ressuscitamos. Com Cristo nós vivemos em plenitude. Francisco então vive, Francisco ressuscita. Francisco recebe de Deus o prêmio pelo amor, pela bondade, pela generosidade que semeou. Francisco, Francisco de Assis, Francisco das Chagas, Francisco dos leprosos, Francisco de toda a gente. Tu passaste pelo mundo como um raio de bondade. As fontes, os pássaros, os lobos, os ladrões, os que acreditavam e os que não acreditavam se sentiam bem perto de ti. Tu foste irmão Francisco, irmão de todo irmão. Os últimos momentos de tua vida foram fortes, densos e comoventes. Tu te deitaste nu na terra nua. Escutaste o evangelho da passagem de Jesus que ele viveu antes da festa da Páscoa. A doença te havia reduzido a um esqueleto mal coberto de pele enegrecida e enrugada. No momento de tua agonia de vivo, só existia o teu espírito. Frei Leão, Frei Bernardo e os teus estavam por perto. Lá no fundo do coração ouvias, mal é verdade, o salmo da partida, o salmo que pedia a Deus que tu fosse libertado da prisão, e voaste para as alturas como uma cotovia, fazendo voltas e voltas no ar fresco e puro. E na terra dos homens, irmãos simples, chorando e rezando, já tinham saudades de ti. E em São Damião, as irmãs esperavam a passagem de teu corpo para dizer adeus. E os irmãos todos, espalhados em suas casas, sentiam a dor da partida do Serafim de Assis. Que na glória dos céus, Francisco das Chagas, Francisco de nossas vidas, que tu possas interceder por todos aqueles que sentem na garganta sede do Evangelho e fome de Deus. Amém. Onipotente, bom Senhor, a ti a honra, a glória e louvor, todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Louvado sejas pela morte, que venha a todos ao fraco e ao forte, feliz aquele que te amar, a morte eterna não matará. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, a glória e louvor, todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Obrigado, Gabriel. Agora vamos então ouvir a Maria da Penha, ela que tanto nos ajuda aqui em nossos áudios, ajudando a organizar os áudios para que a cada manhã a gente possa refletir juntos. É a Penha, que hoje vai falar um pouco da sua experiência de ser franciscana nos dias de hoje. Eu sempre soube da existência do santo a quem chamamos de São Francisco de Assis, mas vim a conhecer de verdade a forma de vida franciscana lendo e conhecendo sobre sua caminhada e a de Santa Clara. Após conhecer e conviver com a Fraternidade Franciscana de Santa Maria dos Anjos, na pessoa do Frei Gilberto e os irmãos. Lendo sobre sua vida, percebi que minhas ações sempre foi pensando no outro para depois pensar em mim. Nunca tive nada de meu de verdade,
Não tenho ambições a nada. E a minha preocupação é simplesmente conseguir pagar as minhas contas. Se tenho disponibilidade de algo material e alguém precisar daquilo, não pertence mais a mim. Simplesmente repasso. A simplicidade, honestidade, ética, o desapego, humildade, sempre foi a minha forma de vida, mas confesso que tenho muito mais a aprender e a contribuir. Nunca consegui fazer reserva, pois não sei dizer não. Só no caso de não ter mesmo. Falo com tudo que tem vida, principalmente as minhas plantas. Quando consigo estar sozinha na natureza, converso com tudo que esteja à minha volta. Quando acordo pela manhã, sempre dou bom dia, natureza. Agradeço por acordar para mais um dia. Paz e bem. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Muito bom, Elzinha. É isso mesmo, né? Nós podemos ser muito mais felizes se seguirmos de perto o pobre de Assis. A Elzinha também tem nos ajudado tanto em nossas reflexões, com suas canções, com sua alegria. Que Deus a abençoe e que possa continuar sempre conosco. Sebastião Farinhada, então, com você e a Eliane. Uma vida consumada faz fecunda a morte. Padre Adroaldo Palaoro. Essa é a lição experienciada por Francisco de Assis. Francisco estabelece uma relação de intimidade e transparência com a morte, ao ponto de chamá-la de irmã. Abriu mão de si mesmo e de seus interesses pessoais para deixar-se habitar e se guiar pelo Espírito de Deus. E é esse deixar-se habitar pelo Espírito que não o fez ter medo da morte. Albert Schweitzer, um grande médico, disse certa vez: a tragédia não é quando um ser humano morre. Tragédia é aquilo que morre dentro da pessoa enquanto ela ainda está viva. Ou seja, os sonhos, a esperança, o amor, a humanidade. Pedimos a São Francisco que interceda a Deus por todos nós. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. No encontro com a irmã morte, desamor que mata, intercedei por quem perde sonhos e esperança, intercedei pelo amor que vence o ódio, intercedei. São Francisco, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São por nós, intercedei a Deus por nós. Oremos. Ó Deus, que fizestes o seráfico Pai São Francisco assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-nos convosco na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém.
Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, paz e bem.